A vida e o ministério do pastor Paulo Henrique Barreto da Silva, de 19 anos, nunca mais será a mesma depois do dia 20 de agosto. Ao subir para orar no Monte das Bananeiras, em Vinhedo, interior de São Paulo, ele viu de perto uma onça parda que andou em sua direção, mas desviou o caminho a metros dele sem atacá-lo. Em entrevista ao Pleno News, ele relembra que sentiu um pouco de medo e começou a pensar em como sair dali. Foi então que começou a orar. Ele conta ainda que seu desejo era continuar no monte, mas que quando Deus nos livra da morte, não podemos ficar no mesmo lugar. Paulo Henrique prega desde a adolescência e depois de exercer as funções de missionário e evangelista, foi ungido pastor e estabeleceu a Igreja Santidade de Verdade. Veja em nosso site a reportagem completa com Paulo Henrique. Após a repercussão de denúncias feitas por roteiristas do programa humorístico Vai Que Cola da Rede Globo, o Multishow informou estar investigando supostas situações de abuso que possam ter acontecido nos bastidores do programa. Em nota enviada ao Estadão, o canal disse estar acompanhando atentamente o caso e escritores do programa alegam uma suposta demissão injusta de um dos autores, André Gabé. Os profissionais e o próprio roteirista demitido citaram um clima de maldade e injustiça que envolve a equipe e o elenco de Vai Que Cola. O Multishow informou que a produtora Fábrica, responsável pela sitcom, e a Globo iniciaram um processo de escuta com lideranças criativas, elenco e roteiristas que denunciaram a situação. Nesta quinta-feira, sob orientação do seu novo advogado, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, decidiu não responder às perguntas da Comissão Parlamentar de Inquérito dos atos de 8 de janeiro. A estratégia já tinha sido adotada no primeiro depoimento de Cid na CPMI. O depoimento desta quinta foi o primeiro de Mauro Cid sob a defesa do advogado César Bittencourt. Na última semana, o defensor disse que seu cliente confessaria participação no suposto esquema que desviou joias da presidência da República e apontaria Bolsonaro como mandante. Bittencourt, no entanto, passou a afirmar publicamente que Cid apenas cumpria ordens de, abre aspas, resolver o problema do Rolex, fecha aspas. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro aprovou também nesta quinta-feira a quebra de sigilos bancário e fiscal da deputada federal Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti Neto. Durante a sessão, o presidente do colegiado, o deputado Arthur Maia, propôs a leitura do relatório final da CPMI, que seja realizada no dia 17 de outubro. A defesa da atriz Tata Werneck anunciou que tomará todas as medidas judiciais cabíveis após a decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras. Nesta quarta-feira, a CPI aprovou um requerimento para quebrar o sigilo bancário da atriz, do ator Cauã Raymond e do apresentador Marcelo Tais. Os três foram incluídos em um requerimento de quebra de sigilo apresentado pelo deputado federal Paulo Bilinski por terem feito propaganda em 2018 e em 2019 para a empresa de criptomoedas Atlas Quantum, suspeita de lesar cerca de 200 mil investidores numa pirâmide financeira estimada em 7 bilhões de reais. Os advogados de Tata Werneck afirmaram considerar a quebra de sigilo absurda e totalmente descabida. O ator José de Abreu afirmou que sua vida virou um inferno após defender a ex-presidente Dilma Rousseff. A declaração aconteceu essa semana após o Tribunal Regional Federal da Primeira Região isentar Dilma das pedaladas fiscais. A defesa, da qual José de Abreu recordou, aconteceu no programa Domingão do Faustão, na Globo, em 2016, quando ele participava do quadro Arquivo Confidencial. Na ocasião, o ator afirmou ser contrário ao impeachment de Dilma e criticou o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, assim como os demais deputados que votaram com a presidente. O artista também criticou Michel Temer, que era vice da petista e assumiu a presidência da República com sua deposição. José de Abreu lembrou que foi muito hostilizado após o programa e precisou morar fora. O vereador trans Tami Miranda revelou em entrevista ao podcast Pode Ser, de Celso Portiolli, que sua mãe, a cantora Gretchen, o levou para sessões de exorcismo na adolescência quando descobriu que sua filha beijou uma menina. Tami tinha entre 16 e 17 anos e não tinha se descoberto como homem trans. Por isso, teria aceitado participar das sessões e recebido uma oração. Tami explicou que combinou com sua mãe de que pararia de ir
caso nenhum espírito saísse. E foi o que teria acontecido, assim Tami não foi mais na sessão de exorcismo. A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Nexum, que tem como objetivo reprimir a suposta prática de crimes contra a fé pública e associação criminosa, além de crimes cometidos em prejuízo ao erário do Distrito Federal. Ao todo, os agentes cumpriram 2 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão. Um dos alvos de busca e apreensão foi Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O mandado contra ele foi cumprido em 2 endereços, no apartamento onde ele mora, em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, e em um prédio no sudoeste, área nobre de Brasília. A operação foi realizada pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária. O principal alvo foi Maciel Carvalho, de 41 anos, instrutor de tiro de Jair Renan. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, com 439 votos favoráveis e 1 contrário, a medida provisória que reajustou o salário mínimo para R$ 1.320 neste ano. Ela também estabelece uma nova política de valorização anual e corrige a tabela do imposto de renda de pessoa física. O texto agora segue para o Senado. Durante a sessão, o líder do PL na Câmara, deputado Altineu Cortes, chegou a apresentar um destaque para suprimir da MP a correção do imposto de renda, mas recuou. A votação da proposta do imposto de renda pessoa física foi acordada entre o governo e os líderes partidários, mas nas últimas horas parlamentares passaram a cogitar a rejeição da ideia. O novo salário mínimo vigora desde o dia 1º de maio, quando a medida provisória foi editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cúpula do BRICS, bloco composto por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, anunciou nesta quinta-feira a ampliação de seus membros. Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã foram convidados a se unir ao grupo. O anúncio foi feito pelo presidente da África do Sul durante coletiva de imprensa. Em seu perfil nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva saudou os 6 países com boas-vindas. Também ficou acordado que os bancos centrais e ministérios da Fazenda e Economia de cada país ficarão responsáveis por realizar estudos em busca de adoção de uma moeda única de referência do bloco para o comércio internacional.